Seja muito bem-vindo a mais uma do Connect. Hoje eu vou até tirar o relógio aqui, porque nós não temos tempo. Eu quero que você esteja concentrado naquilo que a gente vai conversar hoje. Eu tenho um tema aqui que é uma coisa que estava no meu coração já tem um tempo da gente trazer. Não porque alguém me mandou ou escreveu algo para nós, e você pode escrever também, você pode fazer parte desse quadro. O pessoal, eles colocam no direct aí, mandam uma pergunta para nós. Acho que vai ser mais prático do que enviar por e-mail. Mas talvez hoje seja o tema mais importante que você precisa sentar e ouvir e que vai definir muitas coisas na sua vida. Porque às vezes tá tudo legal, tá tudo bem, mas pode ser melhor ainda a sua vida com Deus. Ou se tá uma ruína, um fracasso, hoje é um dia de você restaurar a sua vida com Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Na sua opinião, qual que é a pergunta mais importante que você precisa fazer no seu relacionamento com Deus? Para você entender Deus, começar a viver com Deus. E a pergunta mais importante, na minha opinião, é quem é Deus? Quem é Deus? E quando a gente entende quem é Deus na nossa vida, muita coisa muda. E Jesus, ele nos ensina que Deus é Pai. E não somente o Senhor Jesus, mas o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 8, versículo 15, que o nosso espírito chama Abba Pai, clama Pai, ele testifica que nós somos filhos de Deus. O seu relacionamento com Deus, ele é intimamente ligado como um relacionamento de pai. Mas aí tem um problema também, porque a forma como você conhece o seu pai, a maneira como você enxerga o seu pai, você vai transferir isso para Deus. Dependendo da sua história, da sua convivência, o histórico familiar que você tem com seu pai, talvez não seja tão agradável falar que Deus ele é um pai. Por isso, para muitas pessoas, Deus é alguém terrível, é alguém autoritário. Para outros, é um Deus do oba-oba, que tudo pode fazer. Então, vamos pensar um pouquinho. E a necessidade de ter um pai, gente, ela é tão importante. E as pessoas elas sentem essa necessidade que no Brasil, a religião católica, ela definiu o Brasil, a padroeira do Brasil, ser uma mulher. Então veja, olha a ironia, a padroeira é uma mulher. Então, todos temos a necessidade de ter um pai, a referência de um pai. Então, senta aí, respira fundo, vamos pensar um pouquinho sobre esse assunto e o que a Bíblia tem a dizer e como você está enxergando a Deus. É tão importante a figura do pai porque o Senhor ele escolheu Abraão para dar início e ser o pai da fé, Davi, que orientou Salomão, Elias, que foi como pai para o profeta Eliseu. A gente tem em Malaquias no capítulo 4, no capítulo 6, eu anotei aqui, no 4 mesmo, no último versículo que diz que nos últimos dias eu vos envio o profeta Elias, que antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Então, o diabo ele vai trabalhar sempre para combater o relacionamento entre pais e filhos. Por isso que está uma bagunça em muitas famílias, por isso que existe muita carência de muitas pessoas. E trabalhando ao longo de 10, 15 anos com a mocidade, eu percebo como alguns comportamentos de jovens, de adolescentes, eles demonstram e eles falam a maneira como eles conviveram com os pais. O comportamento, a vestimenta, a maneira de ser. Se tem, às vezes, um olhar mais caído, um olho mais fechado, ou se quer aparecer demais, ou se quer dar sua opinião demais, sabe muita coisa. Então a gente começa ali a pincelar algumas coisas, umas dúvidas que a pessoa tenha e que a gente consegue entender um pouco como é o relacionamento desse jovem com o pai. E é tão importante a gente entender que o diabo ele luta contra isso porque o Senhor Jesus ele disse que os filhos nós faríamos obras maiores do que ele fez. Porque o filho sempre faz obras maiores, sempre em volume, em quantidade. Porque a gente aprende como fazer, desenvolve mais. Uma geração que não cresce mais do que as gerações passadas, que não desenvolve mais do que as gerações passadas, é uma geração que demonstra uma fraqueza na paternidade. Houve um erro ali na paternidade, houve um desvio de entendimento em relação à paternidade. Então, gerações após gerações, elas precisam crescer e serem mais desenvolvidas, mais prósperas. Eu não falo apenas de dinheiro, não, mas
espiritualmente, emocionalmente, em inteligência. E é uma das coisas que muitos pais falam: eu quero dar uma vida melhor para o meu filho. É natural isso acontecer em muitas famílias. E existem alguns tipos de pais. E talvez você relaciona com o seu pai, Deus, dessa maneira. Então eu anotei aqui e lembro de 3 tipos de pais. Tem os pais mais autoritários, aqueles que mais rígidos, que não demonstram muito carinho, não demonstram muito afeto, não preocupa muito como está o filho ali na escola, como está a filha na escola, mas quando chega ali o boletim escolar, quer saber das notas. A rigidez, poucas palavras, mais silencioso, mais no canto de casa, não tem um contato olho a olho com o filho. Sempre quando é o momento de interferir em uma ação, de corrigir, aí ele aparece. É um pai mais autoritário, mais fechado, não corresponde, não justifica alguns dos atos, são sempre palavras rígidas. E ganha o filho, o respeito do filho, muitas vezes pelo medo. Então talvez você pode ter um relacionamento com Deus com base no medo, porque o seu relacionamento com o pai te transmitiu isso. Ou então você pode ter tido um pai mais permissivo. Eu lembro que tinha um colega meu na faculdade que o pai dele deixava ele fazer tudo. Era sempre oba-oba, sempre tudo acabava em pizza, sempre tinha aquela liberdade. E muitas pessoas dentro da igreja têm essa visão de um pai de Deus permissivo. Que não, Deus ele é graça, é amor, é liberdade que nós temos. É esse olhar, é essa maneira, pode ser essa maneira, entenda bem. Existem muitos fatores, é muito complexo a nossa mente, a forma como nós pensamos, mas são evidências. E também tem um pai que é mais indiferente, que é mais ausente, que ele não se relaciona, ele não é tão presente, ele não é tão próximo, você sabe que ele não vai te atender. Se você vai pedir alguma coisa, ele não vai te ouvir. Se você pede alguma ajuda, ele não te ajuda. Existe esse pai, que ele é diferente, ele é ausente, ele falta de atenção. E às vezes o seu relacionamento com Deus é muito dessa forma também. Quer ver um aspecto de quem tem um pai ausente, um pai indiferente, um pai que falta? É que existem coisas que você fala, isso é besteira de pedir para Deus. Deus ele não está muito preocupado com isso. Há tanta coisa, eu vou falar isso com Deus? E isso pode demonstrar uma forma como você enxerga seu pai. De você limitar certos assuntos e achar que Deus não se preocupa com certas áreas na sua vida. E a forma como você enxerga esse seu pai, você vai transmitir isso aí para Deus, cara. Tá entendendo? Tá entendendo? Então, olha como esse assunto ele é tão importante. Mas a gente vai tentar resolver isso aqui também, não vamos só abrir e escancarar essa situação, não. Quando você fala, Igor, mas eu não tenho como mudar meu pai, eu não tenho como resolver a situação, eu não mudo ninguém, eu não consigo resolver isso, o que eu faço então? A primeira coisa é você liberar perdão, você tirar essa mágoa, você resolver isso com você, ou até mesmo resolver isso com ele, porque o problema não é com ele, é com você. Você precisa tratar isso para poder resolver sua vida com Deus. Talvez sua vida com Deus ela esteja muito boa, ela está caminhando, você vê as mãos de Deus, mas ela pode ser muito melhor. Você pode experimentar novos ambientes e muito mais de Deus. Então, tenta resolver, tenta procurar, liberar perdão, ser grato. Fala, cara, como que eu vou ser grato a uma pessoa que me machucou, que é indiferente? Como eu vou ser grato com uma pessoa que ela sempre foi livre, nunca colocou limite na minha vida? Como que eu vou ser grato a alguém que foi sempre muito rígido comigo? A gratidão, você não precisa esperar a outra pessoa receber a sua gratidão. Você ama e você demonstra gratidão porque você é isso. Se não fosse ele depositar um pouco dele na sua vida, jamais você teria vida e jamais você conheceria a Deus. Então isso, por si só, a vida já é um motivo de ser grato. Agora as demais coisas, libera o perdão e continua caminhando para você poder experimentar mais de Deus. Ah, meu pai já morreu. Faça uma oração. Peça para Deus tirar e curar isso do seu coração para você experimentar alguma coisa, um novo envolvimento com o Senhor. Você entendeu essa parte. E uma passagem que aborda muito o relacionamento de pai e filho é a parábola do filho pródigo. Nós temos ali os 2 filhos. E ela reflete uma maneira de entender o pai. Tem muita gente que trabalha com o pai, serve o pai, e eu estou falando aqui na vida com Deus, porque quer trabalhar para Deus. Quer trabalhar esperando algo em troca. E eu não falo simplesmente de dinheiro.
mas de reconhecimento, de envolvimento, de amor. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele te ama independente daquilo que você faça por Ele. Você deveria fazer muito por Ele. Eu sei que a conta ela é imensa daquilo que a gente deveria fazer por Deus, mas a gente nunca vai conseguir fazer o que é o suficiente para pagar essa conta, essa dívida. Isso chama graça. Então, não sirva a Deus para trabalhar, mas com Deus. Você serve com Deus, você trabalha com Deus, você trabalha com seu Pai, sabendo que você já tem uma herança. Você é co-herdeiro, você não trabalha para um salário, você não trabalha para um reconhecimento. Você trabalha porque você ama a Deus, porque tem prazer de trabalhar com Deus. Isso muda muita coisa. Porque existe muitas pessoas no ministério, muitas pessoas que convivem dentro da igreja, que trabalham simplesmente para ser reconhecido, para ser visto. Para o que as pessoas vão pensar de mim se eu não trabalhar? O que as pessoas vão pensar de mim se eu não me envolver? Olha o tanto que isso é profundo. Sendo que o que importa na nossa vida com Deus é trabalhar com Deus. Porque é ali que tem aprendizado, é ali que tem envolvimento, é ali que você vai sendo curado, que você vai sendo transformado. O Senhor, Ele te amou primeiro e muito antes de você reconhecer Ele como Pai. Então, desfruta dessa graça, aproveite dessa graça, explore essa graça, beba dessa água que você vai ver como é ser livre na presença de Deus de verdade. E eu quero citar 5 comportamentos que demonstram um aspecto de orfandade para com Deus, um aspecto de orfandade que você pode ter trago nessa bagagem da vida com o seu pai. O primeiro é uma falta de destino. Há muitos jovens que estão perdidos, não sabem qual faculdade fazer, onde trabalhar, qual é a sua vocação. Isso aí, deixa eu falar uma coisa para você, é dever do pai. O pai, ele dá destino. O pai, ele direciona. O pai, ele encaminha. O pai, ele abre as possibilidades e te mostra. É um dever do pai. Fala, Igor, eu tô sem destino, eu tô perdido na vida, eu tô sem propósito, eu tô sem rumo, eu não sei o que fazer, como fazer. Possivelmente, o seu pai, ele não te direcionou e não abriu essas portas, ou talvez pela simplicidade, ou ninguém fez isso por ele também, e ele não sabe como fazer. Entenda que a gente não está querendo colocar os pais na parede, mas demonstrando com maturidade certos aspectos da nossa vida. O pai é que dá identidade. O que é identidade? É de idem, é de ser parecido com alguém. Idem, igual ao pai. Então, o pai, ele dá essa identidade. E caso o seu pai não te deu essa identidade, você tem um pai na Bíblia, o nosso Deus, ele te dá a identidade. Você ser parecido com ele, você ser parecido com o Filho de Deus, você agora é um filho de Deus também, ser parecido com Cristo. Por isso que diz que Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, para ser conforme a imagem do Filho, você ser parecido com Ele. Ele tem uma identidade para você, e o que o diabo quer fazer é romper, desfigurar e mascarar essa identidade na sua vida. E você precisa aceitar isso, que você precisa dessa identidade. E como o Senhor, ele nos dá essa identidade? Como um pai, ele dá uma identidade para o filho? Veja com o relacionamento entre Abraão e Isaac. Abraão, ele chama Isaac para ir para o sacrifício. O pai, ele está com a faquinha na mão para tirar a nossa carnalidade, para nos corrigir, para nos direcionar, para nos deixar mais limpo. A mãe, ela com certeza, a hora que Abraão foi levar Isaac para aquele momento, a mãe, se ela soubesse, ela iria proteger. Não, meu filho, não vai não. Mas o pai, ele tem esses atos mais dolorosos na nossa vida, de correção, de lapidar, de deixar um pouco ali sofrer para extrair o melhor, de ensino. E Deus, ele sabe fazer isso com maestria, por isso que não tem dor além daquilo que a gente não possa suportar. Não há sofrimento além daquilo que a gente possa aguentar na nossa vida. Porque Deus, ele até mesmo no sofrimento, ele nos auxilia, ele nos ajuda e propositalmente ele quer nos aperfeiçoar com isso. Ele quer romper partes de carnalidade da nossa vida em meio a tudo isso. Então o pai, ele dá identidade. E ele dá identidade como? Rompendo a carnalidade. Então, em resumo,
ter um destino dói, porque a gente tem que abrir mão de muitas coisas. A gente tem que abrir mão dos nossos desejos, que às vezes são bobos, e ouvir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então esse é o primeiro ponto. Então, se você sente falta de destino, falta de identidade, Deus tem uma identidade para você, porque você é filho de Deus. Um segundo ponto que demonstra uma certa orfandade é quando você se sente um pouco deslocado. É quando você tem uma falta ali de pertencimento. Ninguém fala, ninguém se preocupa comigo, ninguém gosta de mim, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me reconhece nesse ambiente. Eu não estou falando só de igreja não, eu estou falando de um modo geral. Você se sente ali isolado, você se sente o patinho feio da turma. É uma demonstração de que há ali uma carência de ser visto, há uma carência de ser reconhecido, há uma carência de ser cuidado. Você não se pertence, você vê onde eu estou, o que eu faço. Só que Deus, ele também é um pai que te dá um pertencimento. Você tem um lugar no reino dele, você tem um lugar guardado com ele. O Senhor Jesus mesmo disse, estou indo para preparar lugar para você. Então o Senhor, ele cuida, você tem um lugar na agenda de Deus. Diz o salmista que até um pardal encontrou um ninho. Olha só, Deus se preocupa até com um pardalzinho para ele encontrar um ninho, um cantinho com ele. E não vai preocupar com você? E não tem um lugar guardado para você? E não tem um canto para você pertencer? Então, que isso não seja um problema. Você é reconhecido por Deus, você é visto por Deus. Um terceiro ponto é uma certa fome emocional. A fome emocional, ela demonstra uma orfandade também. É aquela pessoa que ela sempre precisa ser vista. E isso aqui, gente, aparece muito no nosso dia. Porque, principalmente nas meninas, é o modo de vestir, de uma maneira sem pudor, de uma maneira para ser vista. Os meninos, que às vezes com a força, com a beleza também, é o menino que gosta de aparecer. Possivelmente existe aí uma fome emocional, existe uma carência de ser visto, existe uma carência constante de ser elogiado. Olha como um pai, ele faz falta, um pai que sempre às vezes motivou, um pai que sempre olhou, que levantou ali a moral, falou, nossa minha filha, você é linda, você tem beleza, você é bonita. Não vai buscar fora em outros lugares. Fala, meu filho, você é forte, você é corajoso, você é destemido, você é inteligente. Ele não vai precisar ser reconhecido. Da mesma forma, Deus, ele faz isso conosco, dizendo que nós somos amados, que nós somos queridos, que Ele cuida da nossa alma, que Ele zela por nós, que se nós nos humilharmos debaixo da potente mão dEle, como diz em 1 Pedro, no tempo oportuno Ele nos exaltará. Ele vê as nossas emoções. Então, não precisa buscar reconhecimento, não precisa saciar a sua fome emocional em coisas, em pessoas, mas busque em Deus. Ele é a fonte de vida para você. E esse tipo de pessoa que tem esse problema emocional, ele tem um buraco na alma. Nem sempre o abuso, ele é simplesmente de quando você foi tocado, de quando exagerou em palavras, de quando exagerou no toque, fizeram coisas que não deveriam. O abuso, ele também pode ser uma falta, a ausência de um toque, a ausência de palavras. Existem estudos hoje que demonstram isso. E Jesus, ele sabe fazer isso. Ele sabe dar o toque, ele sabe reconhecer. Prova disso é que ele chama as criancinhas para vir até ele e ele mostra que o padrão daqueles que devem amar e como devem viver no reino deve ser como de uma criança. Então, Jesus, ele olhou as crianças. As pessoas estavam barrando criancinhas de chegar ali perto de Jesus, mas o Senhor Jesus, ele falou, deixai-me as minhas crianças. Então, o Senhor Jesus, ele tem um reconhecimento. Então, a fome emocional zera na presença de Jesus, ok? A quarta demonstração de possível orfandade é um olhar com escassez. É uma pessoa que sempre olha de forma negativa as coisas. É uma pessoa que ela sempre vai olhar aquilo que estava faltando. Sempre vai olhar aquilo que está acabando. Vamos pegar um exemplo aqui. E aí, o culto foi bom? Foi bom, mas o som estava muito ruim, escasso. Foi bom, mas o povo canta ali, não dá muito certo. Faltou ali uma mensagem, faltou alguém cuidar dessa área. Você já viu pessoas assim? É uma pessoa que sempre ela vai olhar para os pontos de escassez. Ela vai sempre reclamar e ela sempre vai focar naquilo que está faltando. Nunca está bom.
E aí, você deu certo? Você conseguiu? Eu consegui, mas poderia ser melhor, sabe? Não foi um bom negócio. Sempre escasso. Só que na presença do Senhor, há abundância, há provimento, há cuidado. Eu tenho o meu filho, ele não dorme preocupado querendo saber se amanhã vai ter pão, se amanhã vai ter leite para ele. Ele simplesmente à noite ele pede: pai, o leite. E quentinho. Ele perguntou se tem leite ou não tem. Não, ele só pede. Ele sabe que tem, porque na casa do pai tem provimento. Então pare de olhar para a escassez, porque você tem um pai que cuida de você com abundância, com cuidado, com o melhor que você pode ter. Então comece a olhar para Deus como um pai que é provedor também. Talvez você teve um pai muito escasso, mas você hoje pode ter a oportunidade de ter um pai que te proporcione o cuidado, proporcione o provimento. O quinto é quando você se sente muito sozinho, você tem esse sentimento de desconexão. Então assim, é quando você não consegue terminar as coisas. E quando você não termina as coisas, é como um equilibrista de prato, que você está sempre equilibrando um prato e uma hora os pratos eles caem. Você não tem mais nada. E aqui é uma porta de entrada que a pessoa começa a ver um desvalor da vida, que ela não consegue nada, que ela não é capaz de nada. E o que o Senhor ele faz por nós é que o Senhor sabe os segredos do nosso coração. Ele entende quais são os segredos do nosso coração, para que a gente serve, que a gente é capaz de fazer as coisas por Ele. Então, se você é esse tipo de pessoa que sente que está sozinho, que está isolado, que nada está funcionando, você só está patinando na vida, Deus ele sabe quais são os segredos do seu coração, do que realmente você precisa, do que realmente você quer. Quero ler com você Salmos 139, que diz assim: Senhor, Tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende o meu pensamento. Então, o Senhor, Ele é capaz de te entender, mesmo que você não se entende. Mesmo que você não compreenda. Por que você começa tanta coisa e para? Por que você se sente sozinho, mesmo rodeado de tanta gente? Ele sabe o motivo. Você precisa recorrer a isso, porque Ele está pronto para falar. A palavra de Deus são palavras que revelam o amor de Deus para saciar o que você está precisando, para suprir toda a carência que você tenha do seu pai, para você poder olhar para Deus como um pai completo, para você poder viver uma vida completa e fazer obras muito maiores. Que Deus abençoe a sua vida.